Olha, o que está. Quando um dia, daqui 2, 3 séculos, alguém, se sobrar alguém no planeta, se escrever a história do século XX, o episódio mais importante é exatamente a concentração da mídia em poucas mãos que aconteceu ao longo dos últimos 30, 40 anos no máximo. Né? Isso aí é bem explicado pelo Daniel Stulin no livro sobre o grupo Bilderberg, um livro de leitura indispensável. Então, essa concentração permitiu que a mídia mundial se tornasse de uma uniformidade acachapante e automaticamente se transformasse, por exemplo, num instrumento de engenharia social como nunca houve antes no mundo. Quer dizer, o advento do império mundial da mentira pressupõe exatamente essa concentração e a possibilidade de você controlar o fluxo de notícias. Não que, preste bem atenção, não que alguma empresa consiga controlar a totalidade do que sai nos seus jornais ou canais de televisão. Isso é absolutamente impossível. Sempre vaza alguma coisa. Né? Então, porque eu vejo que muitos analistas de mídia no Brasil, sobretudo conservadores, eles têm, às vezes, um enfoque que é quase que de teoria da conspiração. Quer dizer, cada vírgula que sai no jornal, eles acham que é calculado pelo dono do jornal para provocar um determinado efeito. Né? Houve até uma tese de que a minha presença no Globo tinha sido calculada para pressionar o Lula, né, para obter determinado efeito, um dinheiro do BNDES, uma coisa assim. Essas teses são inteiramente absurdas. Né? No caso, por exemplo, da minha presença no Globo, o emprego que eu obtive ali foi devido a um diretor do Globo, um específico, que, embora fosse sujeito conservador e destoasse do conjunto, por antiguidade, ele tinha um certo poder ali. O sujeito exigiu a minha presença e os caras tiveram que me engolir. A hora que o homem aposentou, o meu emprego não durou mais 2 minutos. Isso é toda a explicação da minha presença no Globo. Agora o pessoal começa a fazer estudos de engenharia como se cada palavra que saísse no jornal fosse controlada. Bom, isso aí mostra, em primeiro lugar, a falta de prática. As pessoas não sabem como se faz no jornal. Né? É absolutamente impossível você controlar tudo o que sai. Mas então sempre sobra uma brechinha para dizer alguma coisa. Mas no todo, o jornal não funciona pelo controle de cada palavrinha, de cada mensagem. Né? Funciona pelo efeito do todo. Por exemplo, a Folha de São Paulo, de vez em quando, ela noticia, né, que foi cometida uma violência em Cuba ou na China, alguma coisa assim. Como a próxima notícia a respeito só virá dali 4 anos, você pensa que aquelas coisas aconteceram naquele dia por uma exceção. Entendeu? No jornalismo existe um negócio que chama tweets. Tweet é a continuação das notícias. Quer dizer, você continuar rastreando acontecimentos do mesmo tipo e publicar habitualmente notícias sobre aquilo. Ora, se você publica uma notícia de que, sei lá, 70 prisioneiros foram mortos numa prisão chinesa, né? Mas todo dia você publica que botaram uma cueca na cabeça do prisioneiro em Guantánamo, a impressão que sobra no conjunto é que Guantánamo é muito pior do que as prisões chinesas. Então, o controle do fluxo de informações é assim, é por estatística, não é por... Né? Num jornal é impossível você controlar, porque o jornal é feito muito rapidamente. O tempo de redação de notícias do jornal é uma coisa assim, alucinante, então ninguém pode controlar aquilo. No tempo da censura do Brasil, que eu trabalhava ali na editoria de política do Jornal do Tarde, o editor era o Miguel Jorge, que depois fez uma carreira no banco, hoje então é um homem de sucesso, largou essa porcaria de jornalismo e foi fazer coisa melhor. Mas era um sujeito de grande talento, e eu era um dos subeditores ali. No tempo da censura, tinha um censor sentado na portaria do jornal, a gente conseguia fazer passar tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa, o homem nem percebia. Agora, imagina se você será possível controlar todo dia. Então, o controle é feito por média estatística, pelo efeito global. Tá? Então, vamos dizer, os nossos intérpretes de mídia frequentemente ficam lendo intenções ocultas das empresas jornalistas por baixo de cada linha que sai. Isso é amadorismo, gente, não se faz assim. Né? Então, mas esse controle geral, ele existe a tal ponto que o efeito total é de um controle absoluto sobre a opinião pública. Controle não no sentido de fazê-la acreditar isso ou aquilo, mas no sentido de fazê-la não enxergar determinadas coisas. Quer dizer, aquilo que não sai num jornal, bom, pode sair no outro, mas aquilo que não sai em nenhum,
Então, praticamente não existe, não é aceito dentro da discussão pública, né? E vou lhes dar um exemplo. Recentemente, o governo do senhor Obama lançou um alerta aí para as organizações policiais que aquelas pessoas que estavam fazendo passeatas contra os impostos ou contra o novo sistema de saúde eram terroristas virtuais e que deviam ser vigiados estreitamente, né? Então, e também essas pessoas que fazem passeatas pró-vida, contra aborto, então são pessoas perigosíssimas, segundo o governo, e a polícia tinha que estar de olho nesses caras, né? Agora, esta semana aparece um sujeito, né, dentro do quartel do Fort Hood, né? O camarada é o seguinte, ele estava participava da mesma mesquita que era frequentada pelos caras do 11 de setembro. Antes dele cometer os assassinatos, que ele matou 11 soldados e feriu outros 31, ele se despediu dos vizinhos, quer dizer, ele estava consciente de que ele ia morrer durante a operação. Na verdade, não morreu, levou uns balaços lá, mas tá no hospital. E, né, ele, pouco antes, tinha escrito ali que algo em favor dos homens-bomba, dizendo que eles eram tão heróicos quanto os soldados do outro lado. Tinha escrito, se manifestado várias vezes, dizendo que os muçulmanos tinham obrigação de resistir aos americanos. E na hora de cometer os assassinatos, ele grita Allahu Akbar. O cara faz tudo isso e daí começa meticulosamente a dar tiro nos seus companheiros de quartel, matando 11 e ferindo 31. 13. E matando 13 e ferindo 31. No entanto, em nenhum jornal você verá a expressão crime de ódio e muito menos ato terrorista. É claro que foi as duas coisas. É evidente que ele matou aqueles camaradas enquanto muçulmano que tem ódio aos americanos. Tá certo? E é evidente também que ele agiu exatamente como um homem-bomba, fazendo um atentado pronto para morrer naquele momento, né? Morrer e ir para o céu islâmico, segundo a cabeça dele. Então é evidente que foi um ato terrorista e um crime de ódio. No entanto, essas expressões não apareceram em parte alguma. Tá certo? O Obama, quando fez um discurso a respeito, mencionando de passagem, como se fosse um acontecimento banal, né? Ele se limitou a dizer, não, nós estamos aqui, nós nos solidarizamos com as famílias, estamos com dó de todo mundo, etc, etc. Não mencionou o aspecto político da coisa, não mencionou que foi um ataque terrorista, não mencionou sequer que o camarada era muçulmano. Então, meu Deus do céu. Quer dizer, é uma coisa inteiramente absurda, né? Então, é claro que está havendo aí, vamos dizer, uma supressão premeditada, como houve no Brasil, né? O Foro de São Paulo foi ocultado durante 16 anos. Por exemplo, a supressão, a proibição de uma notícia, essa é uma coisa simples de se fazer em jornalismo. Você simplesmente instrui os editores e fala, qualquer matéria que chegar aí sobre o assunto tal, você joga no lixo. Isso é fácil de controlar. O controle negativo, quer dizer, supressivo de notícia, é muito mais fácil. Agora, você orientar cada palavra, cada giro de estilo, cada insinuação, fala, não, isso aí só na cabeça do observador paranoico. Isso não dá para fazer na prática. Suprimir uma notícia é a coisa mais fácil do mundo. Tá certo? E suprimir certas expressões, certos enfoques, olha, por exemplo, é proibido dizer que isso aqui é um ato terrorista. Pronto, se aparece a expressão ato terrorista, o qual fizer corta imediatamente. Tá certo? Então, cortar notícias é a coisa mais fácil em jornal. Né? O falecido jornalista Gondim da Fonseca já dizia naquele tempo, o jornal ganha pela notícia que não sai. Tá certo? Então, hoje em dia isso está mais claro do que nunca. Só que antigamente aquilo era, vamos dizer, uma exceção que denotava uma desonestidade no jornalismo. Mas esse que antigamente era considerado desonestidade, hoje é a norma jornalística estabelecida. E como existe uma velhíssima regra em historiografia, que a difusão dos fatos provoca novos fatos, é claro, se você não recebe informação de que algo está acontecendo, você não reage de maneira alguma. Tá certo? Então, a difusão dos fatos é causa de fatos.
Não, como existe quase essa lei em historiografia, então é claro que você, controlando o fluxo de notícias, não controlando em minutos, mas controlando estatisticamente, você controla estatisticamente o conjunto da atividade política no país. Quer dizer, a não ser só quem não está sob o controle da mídia, é aquela parcela da população que já se desiludiu com a mídia, com a grande mídia, e que usa outras fontes de informação, entre as quais eu. Tá certo? Quer dizer, eu não. Qualquer coisa que saiu no New York Times, para mim, olha, é a mesma coisa que vale o mesmo com peido. O New York Times disse isso, a CNN disse aquilo, a NBC disse aquilo mais, o Estadão disse não sei o quê. Tudo isso, para mim, é, sabe, peidar na água. Não estou falando nada, absolutamente nada. Quer dizer, eu procuro sempre as fontes primárias, quer dizer, os documentos originais. Quando não tem, então o que a gente faz? A gente procura a informação na internet sobre as mais variadas formas possíveis, para você ter uma ideia de como é que as pessoas estão vendo a coisa desde esses vários ângulos. Não é isso?